que ainda mais, né? Fala, galera, nós estamos aqui, ó, Era Vargas. Vamos continuar com Era Vargas. Eu acho que é o nosso quarto bloco, não é? Sobre Era Vargas. É gigante o assunto, não é? Só temos assuntos gigantes sobre a história do Brasil, principalmente no período republicano, né? Galera, nós temos aí a Constituição de 1937. Lembram quantas constituições? Lembram constituições na história do Brasil? Você tem uma no século XIX, a única do século XIX, 1824. Aquela do poder moderador, você lembra? É a única do período imperial, primeiro reinado, né? Aí você já entra no período republicano com 1891, depois 1934, 37, 46, 67, até 1988. Há uma polêmica com a de 67, mas enfim. Vamos lá. Constituição de 37, imposta à sociedade brasileira. Duas de suas medidas principais, pode-se destacar que a Constituição de 37, a segunda, anota, a segunda na Era Vargas. A segunda na Era Vargas. A segunda na Era Vargas, viu? Vamos lá. Concentrou os poderes executivo e legislativo nas mãos do presidente da República. Estabeleceu eleições indiretas para presidente com mandato de 6 anos. Acabou com o liberalismo, admitiu a pena de morte. Olha só a Constituição de 37, né? Ditatorial mesmo, a Constituição polaca, né? Colocada lá como polaca, pegando aí o autoritarismo, inspirada no modelo semifascista polonês, por isso a polaca, né? Extremamente centralizadora, concedia amplos direitos ao governo, então foi apelidada como polaca. Acabou com o liberalismo, admitiu a pena de morte, previa a criação da Justiça do Trabalho, nacionalizou as riquezas do subsolo e quedas d'água no país, extinguiu a Justiça Eleitoral e os partidos políticos. Essa Constituição aqui, eu não lembro, acredito que foi em novembro, de 30, final ali de 37, novembro de 37, no mesmo dia, né, final dali de 37, você tem o início do Estado Novo com a Constituição de 1937. Além disso, você pode colocar aqui, ó, que com o Estado Novo, com essa Constituição, você tem o fechamento. Anote tudo isso aí, coloque lá, fechamento. Se eu tenho fim dos partidos políticos, você tem o fechamento do Congresso. Você tem o fechamento do Congresso aqui com Vargas. O cara foi ditador de verdade. Fechamento do Congresso. Partidos extintos, queima das bandeiras. Esse negócio de regionalismo não funcionava com Vargas, né? É até assim, ó, ele era contra qualquer tipo de regionalismo, como eu acabei de falar para vocês. Então você imagine o seguinte nos livros escolares, né? Se tiver algum professor aí do outro lado. Tá aqui, pronto, tá aqui endossando para vocês, com olhar crítico, o que foi a Constituição de 37. Constituição dita polaca, inspirada num que semifascista, Polônia, né? Concedia amplos poderes ao governo. Vargas aproveitou, pronto, aqui também vem. Esqueça a Constituição de 34, vem com a Constituição de 1937, acaba os partidos políticos, fechamento do Congresso Nacional, quem manda sou eu, mais ainda do que vocês possam imaginar. E aí vem essa questão do regionalismo. Se você pegasse livros de história, se você for estudar hoje, lembram das principais revoltas do período regencial? Lembram, né? Professores, se tiver algum professor aí do outro lado, né? Ou aqueles que gostam muito de história, vão lembrar da Sabinada. Professor, não é só quem gosta, a gente tem que lembrar também, aqui a gente anotou, né? Anotaram? Pois é. Sabinada, Balaiada, Farroupilha, revolta de Manuel Congo, das Carrancas, Malês, enfim. Problemas que indicassem, problemas lá no Rio Grande do Sul, que ameaçava a unidade territorial, problema lá no Pará, problema no... Era proibido, não pode falar isso não. Nós temos que falar em pontos de exaltação da história brasileira, que atraiam os brasileiros para uma única causa, nacionalismo. Então essa questão que a gente trata aqui, que a gente tratou lá no primeiro
primeiro reinado, segundo reinado, período regencial, enfim, muita coisa era enxugada nesse período. Vamos enxugue aí, enxugou, pronto. Enxugue aí, porque isso não vai acontecer durante o Estado Novo. Viu? Vamos lá? Então, o fechamento do Congresso, eu já falei porque polaca, né? Inspirada no modelo semifascista polonês, e foi a primeira a atender os interesses de determinados grupos políticos que queriam realmente um governo ditatorial. Então, já anote aí a segunda Constituição da Era Vargas, que é dividida em 3 fases. Essa é a última, é muito cobrada, é muito benquista, entre aspas, para a criação de questões para concurso público independente da banca. Está sempre por ali, ok? Vamos para um próximo ponto aqui. Falou da Constituição de 37, dá início ali, coloca o tapete vermelho para que a ditadura seja instalada de 37 até 1945 no Brasil, certo? Vamos lá. E essa daqui? Isso daqui! Não é cobrado não? Muito cobrado. Olha lá. Departamento de Imprensa e Propaganda, o famoso DIP. Com o fim do Estado Novo, né? Pronto, ele foi criado aqui em 39. Eu só preciso saber o mês. Não. Isso aí, pelo amor de Deus. Acredito que nenhuma banca vai exigir que você saiba o mês. Estou colocando aqui só para questão de uma informação adicional, beleza? Você já deixa aí. Em determinadas conversas você diz, o DIP foi criado em dezembro. Cara, você já sabe até o mês. Pois é. No final do Estado Novo, no final dessa ditadura, ele foi substituído. Foi substituído por um departamento diferente, mais suave, porque iniciávamos uma redemocratização. Vamos lá. O Departamento de Imprensa e Propaganda foi um órgão criado no Brasil em dezembro de 1939. Por decreto, claro, né? Ele já começou governando por decreto, lá em 1930, e volta a governar por decreto. O DIP serviu como instrumento de censura e propaganda do governo durante o Estado Novo. Aí vocês pensam o seguinte, professor, você me disse que ele tinha uma tendência fascista. Ao meu ver, era um fascista. Porém, ele sabia em que estrada, por quais caminhos ele poderia percorrer quanto ao seu intuito de industrialização, aquela questão que eu coloquei para vocês, a substituição de importações, lembra? Ele via que o caminho seguindo ali os Estados Unidos era bem fortuito, né? Mas vamos lá. Essa questão da utilização dos jornais, da rádio, enfim, era muito utilizada por Mussolini, por Hitler, né? O nazifascismo utilizava muito essa propaganda, exaltação do líder, o Führer, na Alemanha nazista, o Duce, lá na Itália, né? Ele fez a mesma coisa aqui, ok? A mesma coisa, só que não deu para se aprofundar, como muitos historiadores comentam, analisam, né? Ele não foi muito além. Aí vamos lá. O DIP, coloquei aqui, censura. Vou colocar até um ponto para vocês aqui, coloquei até uma tabelinha aqui para vocês. Já até anotei 2 pontos ali para vocês. Já me adiantei aqui, Então, falou de Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, certo? Se alguma banca colocar o ano, não se preocupe, estará correto. O ano estará correto. Eu quero saber a essência, tem que saber a essência. Alguns pontos colocados lá sobre o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Então, ele funcionava como instrumento, o DIP funcionava como instrumento na estratégia. Qual era a estratégia dele? Estratégia de quê? De legitimação do regime. De legitimação. Olha que o cara era, meu Deus do céu. Instrumento na estratégia de legitimação de um novo... Aí os alunos em sala de aula, professor, que palavra é essa aqui? Que palavra que é? Eu já sei que é um garrancho mesmo. Instrumento na estratégia de legitimação de um novo projeto, que estava iniciando ali com o Estado Novo, novo projeto identitário nacional. Identitário nacional. Eu gosto muito dessa palavra, identitário.
Stuart Mill, lembra? Stuart Hill. Vamos lá. Instrumento na estratégia de legitimação de um novo projeto identitário que vinha com o Estado Novo. Antes do nosso querido aí, Departamento de Imprensa e Propaganda, nós tínhamos, antes dele, nós tínhamos o Departamento de Propaganda, Departamento de Propaganda e Difusão. Deixa eu colocar difusão melhor, né? Escreva melhorzinho aí, por favor. Difusão. Departamento de Propaganda e Difusão. Mas ficou melhorzinho, né? Cultural. Departamento de Propaganda e Difusão Cultural. Lá em, se não me engano, um ano antes, né? E o cara, olha, Departamento de Propaganda, Difusão Cultural. Se você pegar o 19 de abril, o 19 de abril é colocado em alguns colégios, o pessoal presta homenagem aos povos indígenas. Mas o 19 de abril, se eu não estiver enganado, era tido como o Dia do Presidente. Ele instituiu lá, 19 de abril, Dia do Presidente. Né? Olha o cara instituir lá. Brincadeira? Mas vamos lá. Deixa eu passar para cá para você. Olha a tabelinha. Eu separei dois, mas vou apagar aqui e vou explicar para vocês por que eu marquei esses dois aqui. Ó. Vamos lá. Porque já foram cobrados em concurso, né? Ah, já apareceu em concurso. Seus principais objetivos eram centralizar. Olha aqui a imagenzinha. Centralizar e coordenar a propaganda nacional, interna e externa. Então, era preciso você maquiar vantagens sobre o governo, apesar das agruras, não só internamente, mas para que outras nações enxergassem o Brasil com bons olhos, seja que nação fosse. Por isso uma preocupação interna, uma preocupação com a imagem interna e externa. E servir como elemento auxiliar de informação dos ministérios e entidades públicas e privadas, claro, com ampla manipulação do governo. Vamos lá? Organizar os serviços de turismo interno e externo. O que é que o turista deve ver aqui? Como deve ver? Pois é. Fazer a censura. Isso aqui já foi cobrado, sim. Né? Fazer a censura do teatro, do cinema, das funções recreativas e esportivas, da radiodifusão, coloca aqui como ponto interessante, observação, ponto interessante isso aqui, viu? Da radiodifusão, da literatura social e política e da imprensa. Eu vou colocar alguns casos aqui de tortura, de perseguição política, algumas imagens aqui, que chamaram muito a atenção na nossa história. Por exemplo, Jorge Amado, perseguido, Raquel de Queiroz, perseguição, Graciliano Ramos, enfim. A lista é ampla, viu? Colaborar com a imprensa estrangeira, muita gente aqui não sabia dessa. Colaborar com a imprensa estrangeira para evitar a divulgação de informações nocivas ao país. Então, havia uma preocupação quanto a críticas, como determinadas nações iriam enxergar o Brasil. Independe do concurso que você for fazer, depende da banca, várias bancas já utilizaram um ou outro ponto sobre o DIP e colocou para vocês. Lembrando que o DIP faz parte de um contexto autoritário da história do Brasil, né? Quem endossa o autoritarismo no Brasil. Vamos lá? Olha aqui, eu vou colocar para você. Olha aqui. Graciliano Ramos. Memórias do Cárcere tem a ver com essa perseguição, né? O Graciliano Ramos, você tem a Raquel de Queiroz, com o seu 15 aqui. Só estou dando um exemplo de algumas obras. Também já foi perseguida, acusada de ser comunista, Jorge Amado foi lá para Sergipe, Estância Sergipe. Passou um tempo lá, se não me engano, de 1936 até 1939. Ele disse que foi um doce exílio. Jorge Amado. Então, perseguidos na época ali do Estado Novo, acusados de comunismo. Aqui, relatos de tortura. Aqui você tem a Patrícia Galvão. Grande Patrícia Galvão, que também foi poeta, né? Poeta, escritora,
foi também uma militante comunista. Ela foi militante. Ela tinha um apelido, Patrícia Galvão, se não me engano era Pagu. Pagu. Foi perseguida nessa época. Aqui você tem o Carlos Marighella, que vai ser morto durante a outra ditadura, né? Carlos Marighella tem até um filme, ainda não assisti o filme. Tenho que parar um pouco para dar uma olhada nesse filme. Carlos Marighella, que também foi um guerrilheiro comunista, de tendência ali marxista-leninista. E aqui você tem o Joaquim Câmara, todos aqui perseguidos por serem comunistas, né? Ele é chamado de o Comandante Toledo, era um dirigente também comunista, todos perseguidos. Relatos de tortura nessa época, né? Exemplos aqui, certo? E aqui também, aqui, ó. Pronto. Professor, alguma coisa relacionada a isso sempre colocam o seguinte, perseguição, censura, limitação da liberdade de expressão. Você vai encontrar tudo isso na Era Vargas. Chama muito atenção mesmo. Vamos lá? Vamos seguir. Temos mais o quê? Professor, se eu tive uma intentona comunista, uma intenção de tomar o poder por parte dos comunistas, eu também tenho alguma coisa sobre os integralistas. Os integralistas, que têm uma tendência fascista, eles acreditavam que Vargas iriam colocá-los no poder, Vargas vai me colocar no poder aqui. E Vargas não estava nem aí. Quando instalou o Estado Novo, estava nem aí para os integralistas. Que, no caso, é a Ação Integralista Brasileira. Vamos lá. Revolta integralista. Né? Lembrando que a AIB, né? Aqui é da Ação Integralista Brasileira, criada ali durante o governo provisório, ali, endossado no governo constitucional. A Ação Integralista Brasileira foi dissolvida em 1937, já nas portas do Estado Novo, né? Depois ela mudou o nome, a AIB mudou para, meu Deus, eu gosto muito desse período, Associação Brasileira de Cultura, mas ainda continuava com a sua ideologia, né? Brasileira de Cultura, olha só mudou o nome, mas continuou com o mesmo conteúdo. Vamos lá. Levante irrompido em 11 de maio de 1938, no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, né? Só vai ser ali capital, Brasília, no período JK, sob liderança dos integralistas e com o apoio de oposicionistas liberais, visando a deposição do presidente Getúlio Vargas. O principal episódio da revolta foi o assalto ao Palácio da Guanabara. Muita gente jurada de morte aí. Residência oficial do presidente da República. Só que a ação policial foi implacável. Muita gente foi desistindo no meio do caminho, entre os integralistas, né? Vamos lá, vamos tirar Vargas do poder e tal, mas muita gente foi desistindo. Muita gente morreu, claro, tá, mas muita gente desistiu e a polícia foi implacável, né? Foi a única... Eu posso colocar aqui, ó, deixa eu terminar de ler, peraí. Onde, apesar de precária resistência legalista, os assaltantes foram contidos em poucas horas. Durou poucas horas. Eu lembro de uma revolta que também durou poucas horas, que foi a revolta dos malês, lá no período imperial, né? Durante o período regencial. Eu posso colocar o que dessa revolta integralista, professor? Você pode encontrar comparações com a intentona comunista. Só que a intentona comunista, ela serviu de base, serviu de aparelho, ferramenta ideológica para causar medo à população, né? Já era um receio mundial. E Vargas utilizou aqui dentro como uma ferramenta ideológica para causar temor à população, se colocar em posição de liderança para continuar na presidência e a endossar o golpe que foi o Plano Cohen, que eu expliquei para vocês no bloco passado. Então ele utilizou a intentona comunista de forma... Pô, isso aqui vai me recolocar no poder. Ou manter Vargas no poder, né? Vai me manter no poder. Os integralistas, não. A única coisa que eu pedi para vocês colocarem, anotar aí, é o seguinte, que segundo a análise, né? Olha, foram 8 cadáveres, né, na Guanabara. Ela foi a única forma de reação armada, deixa eu colocar aqui, única forma de reação armada
reação armada ao Estado Novo. Você não vai ter outra, não. Contra o Estado Novo, você não vai ter, não. Você vai ter movimento popular nas ruas pedindo para que acabe e tal, mas a armada foi a única. Olha que interessante. Até o alijamento de Vargas do poder. É bom frisar isso, Eu colocaria isso numa questão do poder em 45, pelas Forças Armadas, É incrível que ele estava com a mente boa nesse período, né? Ele estava com a mente boa, pediram a cabeça dele lá, ele falou, não, eu saio. Agora, na segunda passagem dele, vai lá e se mata. Não entendi. Você vê que a cabeça dele estava boa aqui, né? Então, a única forma de reação armada ao Estado Novo, até a saída dele do poder, né? Foi exigida ali pelas Forças Armadas, galera. Vamos lá? Tem o que mais aqui? As empresas estatais. Você vai lembrar da Companhia Siderúrgica Nacional. Deixa eu colocar aqui, ó. Você lembra da Companhia? Deixa eu colocar um C mais... Peraí, não é marcar texto não, meu filho, não é marcar texto não. Volta aí, ó. A Companhia Siderúrgica Nacional, se não me engano ali em 41, fundada em 41, Companhia Siderúrgica Nacional. Você também tem o Conselho, foi criado ali o Conselho Nacional do Petróleo em 38 para 39, eu acho que foi, acredito ali que foi 39, negócio de achismo não dá, 39, Petróleo, Conselho Nacional do Petróleo, de novo, aqui em cima, Companhia Siderúrgica Nacional, Conselho Nacional do Petróleo, você tem a Companhia Vale do Rio Doce, Companhia Vale do Rio Doce, Companhia Vale do Rio Doce, vai anotando aí, lá em 42, aqui, Companhia Siderúrgica Nacional em 41, se não me engano aqui, 41, aqui em 39, só estou com pequena dúvida se foi em 38 ou 39, vou jogar aqui 39, ok? Companhia Vale do Rio Doce, 1942, você teve a Fábrica Nacional dos Motores, lembrando aqui de algumas, foram muitas. Fábrica Nacional de Motores, se não me engano, 43, motores, tudo na Era Vargas. Estado Novo, 1943. Você tem a hidrelétrica do Vale do São Francisco em 45. Olha lá. Durante o período foram criados o Conselho Nacional do Petróleo. E eu coloquei aqui, o Departamento Administrativo do Serviço Público, pelo decreto número 579, de 30 de julho de 38, com o objetivo de racionalizar a administração pública. E a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, não tem como você dissociar Vargas da industrialização no Brasil. Não tem como dissociar. Né? E ainda você vai colocar assim, ó. Como eu falei o quê? Professor, você falou muito de política de substituição de importações. Então, o Estado seria o responsável, segundo Vargas, por apoiar o crescimento da indústria. Então, pronto. Se eu vou assumir a responsabilidade de substituir importações, eu tenho que estimular a indústria brasileira. Então, quem será o responsável, segundo a visão de Vargas? Essa visão nacionalista? O Estado. A partir do quê? Da criação de indústrias de base. Exatamente. Observação. Se o Estado será responsável pela política de substituição de importações, o que era lógico, então ele deveria suprir necessidades. Então eu vou criar aqui, indústrias de base. Indústrias de base. O que é que essas indústrias iam fazer, gente? O que é que dariam suporte para mais setores das... exatamente. Captou? Você não explicou direito. Vamos lá. As empresas estatais, aderindo à política de substituição de importações, elas dariam suporte para outras indústrias, para que essa política de substituição de importações funcionasse. Por isso a criação das chamadas indústrias de base.
depender cada vez menos da tecnologia de produtos industrializados europeu ou também estadunidense. Entendeu? Pois é. Anote aí que isso já foi cobrado. Principalmente a Companhia Siderúrgica Nacional já esteve presente em algumas provas. Então, a indústria de base aqui na Era Vargas, com a sua política de substituição de importações, depender cada vez menos dos importados. Vamos lá. Consolidação das leis do trabalho, consolidação das leis do trabalho. Anote aí, galera. A CLT surgiu pelo decreto Lei número 5.452, de 1º de maio de 43, sancionada pelo então presidente Getúlio Vargas, unificando toda a legislação trabalhista existente no Brasil. Você já tinha, ele só juntou e acrescentou. Seu principal objetivo é a regulamentação das relações individuais e coletivas do trabalho nela previstas. Deixa eu ver se eu coloquei a tabelinha aqui. Não coloquei a tabelinha, já vou para a Segunda Guerra Mundial. Vamos lá, nós vamos finalizar nosso bloco com essa parte aqui. Quando a gente lembra das leis do trabalho, a CLT, está aqui ele assinando, 43, palestra do ministro do Trabalho na Hora do Brasil. O que você vai ter aqui com relação às leis do trabalho? O professor, já decorei. Já decorou? Você tem a carteira de trabalho, né? A carteira de trabalho, que era o registro do trabalhador, né? Carteira de trabalho. Quem não tem? Eu tenho a minha. Carteira de trabalho. Eu tenho a minha ainda. Tá veinha. Carteira de trabalho. Fala também sobre a jornada de trabalho. Anotando aí, jornada de trabalho. De trabalho. O que mais? Se eu estou falando de jornada de trabalho, você tem um descanso aí do outro lado? Você tem um descanso? Período de descanso. Você fala sobre o período de descanso. Descanso semanal. Período de descanso. Você tem um descanso? Tem. Eu às vezes acho que tenho, sabe? Período de descanso. Carteira de trabalho. Jornada de trabalho. Período de descanso. Você tem férias. O pessoal lutou por isso aqui, viu? Você tinha uma parte que era a medicina do trabalho. Ou a medicina no trabalho. Medicina no trabalho. Peraí, deixa eu apagar esse no aqui que não ficou legal. Peraí. Opa, medicina no trabalho. Proteção, Proteção. Tinha mulher também, mas você tá por fora aqui, Proteção do trabalho da mulher. Trabalho da mulher. Tinha também isso. Anote aí. Você tem ainda organização sindical, Tem muitos pontos, só que, vamos lá, o que eu já vi em concurso público, a carteira de trabalho, já vi, jornada de trabalho também, férias, descanso semanal, coloquei aqui. A medicina do trabalho, estou colocando aqui, não lembro de ter visto, não lembro, mas está aqui mais uma informação. E proteção do trabalho da mulher. Você vê que tem uma preocupação de Vargas com relação à mulher, o voto. A permissão para que a mulher pudesse votar foi na Constituição de 34, ela votou antes, lá em 28 já teve, essa permissão, esse direito concedido, direito, só que com Vargas tinha um ponto ou outro que foi novidade na história do Brasil, enquanto presidente da República implantando isso. Então anote aí, me aguarde, tome nota do que eu acabei de citar para vocês. Qualquer dúvida, vocês já sabem como me encontrar. Conversa comigo lá, pai. Faz comigo muitos e muitas que chegam lá no privado, lá no Instagram, bate aquele papo. E eu tô postando sempre questões lá. Vai lá, vai ver se dá certo. Responde! Chega lá e responda, por favor. Certo? Galera, me espere aí. Cadê? Já veja aqui, que estamos com Getúlio Vargas aqui embaixo. E Franklin Delano Roosevelt, o presidente que tirou os Estados Unidos daquele grande problema chamado crise capitalista de 1929 e suas consequências, a Grande Depressão. Se não me engano, ele foi passou várias vezes reeleito. O cara, acabou o mandato dele. Não, tem eleição, deixa o cara aí. Acabou o mandato dele, deixa o cara aí. O cara, acho que mais tempo passou na presidência lá dos Estados Unidos.
se não me engano, 3 ou 4 mandatos. Foi o 32º presidente dos Estados Unidos, se eu não estiver enganado. Franklin Delano Roosevelt. Vamos lá. Em fevereiro de 42, submarinos alemães e italianos iniciaram o torpedeamento de embarcações brasileiras no Oceano Atlântico, em represália à adesão do Brasil aos compromissos da Carta do Atlântico, que previa o alinhamento automático com qualquer nação do continente americano que fosse atacada por uma potência extracontinental, o que tornava sua neutralidade apenas teórica. Então, o Brasil mas era na teoria só. Né? Aí vem os Estados Unidos, chegam aqui. Os Estados Unidos, para você ter uma ideia, eles se aproximam de uma maneira muito inteligente. Não só política, econômica, mas cultural. Então ele atrai a sociedade brasileira para os seus costumes, a sociedade brasileira compra o olhar de mundo dos Estados Unidos, não só perante a guerra, mas em relação a outras áreas também, a outros pontos do entendimento daquilo, como deveria ser gerido o planeta. Só observaram bem. Você procura aí, Pato Donald visitando a capital brasileira, guiado ali pelo Zé Carioca. Você vai ter o dedo dos Estados Unidos aí, viu? Pois é. Inclusive, os Estados Unidos, nessa época, vão instalar bases aeronavais. Olha, instalam bases aeronavais lá no norte e nordeste do país. Instalam bases aeronavais lá no norte e nordeste do país. Muito do que a gente for analisar no século XXI vai enxergar isso também. Então, após um torpedeamento de quê? Principalmente submarinos da Alemanha, após o torpedeamento, né, de navios mercantes brasileiros, né, foram 21 navios da Alemanha torpedeando navios mercantes brasileiros e numa faixa de 2, se não me engano, 2 navios ali, 2 submarinos italianos, né, afundando de 35 a 36, né? Alguns historiadores divergem em 35 a 36 navios mercantes brasileiros. Acredito que foram 35. E o que é que o povo vai fazer? Cara, vem os alemães, atacam navios próximo ao litoral brasileiro, também lá na Europa, navios mercantes brasileiros que levavam alimentos, enfim. E aí o governo só declarou guerra devido à pressão popular nas ruas. Só por isso. A pressão foi tamanha, foi tão gigantesca. Peraí, vamos declarar guerra, porque não dá certo, não dá. Não dá, a galera tá exigindo aqui, vamos entrar. Então o Brasil declara guerra à Alemanha, após esses torpedeamentos, e a Itália. Ele vai declarar guerra aqui às duas principais nações do eixo, né, no dia 31 de agosto de 1942. Acabou. E outra, a sociedade brasileira perseguia muito italianos, japoneses e alemães que estavam no Brasil. Havia esse preconceito nessa época, certo? Então, o que é que você vai ter aqui? Pronto, 31 de agosto de 42. Aqui, o que é que ele vai fazer? Então, vamos formar uma força expedicionária. Deixa eu passar aqui, a Força Expedicionária Brasileira. Aqui, essa imagem aqui, senta a pua, era o distintivo aí da Força Aérea Brasileira. Força Aérea Brasileira, tem a ver com a Força Aérea Brasileira aí, senta a pua. Então, vamos criar a FEB. A Força Expedicionária Brasileira. Tá aqui, Força Expedicionária Brasileira. Criada ali, 43, formada em 1943 e extinta em 1945, a Força Expedicionária Brasileira. A cobra está fumando era uma alusão irônica ao que se afirmava à época de sua formação, que seria mais fácil uma cobra fumar cachimbo, tá aqui a cobra fumando cachimbo, do que o Brasil participar da guerra na Europa. E outra, a formação da Força Expedicionária Brasileira, gente, foi definida numa conferência com esse presidente aqui, o Franklin Delano Roosevelt. Então, uma reunião entre Vargas e Roosevelt praticamente selou a formação da Força Expedicionária Brasileira, numa
numa conferência, deixa eu ver se eu lembro aqui, conferência, a chamada Conferência de Potengi, Potengi. Só que assim, ó, foi criada em 43, a FEB só é enviada para a guerra em julho de 1944. Captou aí? Captou? Você sabe por que a cobra está fumando um cachimbo? Foi um desafio lançado pela sociedade, a imprensa também estimulou essa brincadeira e tal. Os caras, olha, fizeram aqui, deixaram aqui do lado, aqui, a cobra fumando aqui, olha a gente aqui na guerra. Olha a gente aqui na guerra representando o Brasil. Então você tem a formação da FEB, a declaração de guerra, a formação da FEB um ano depois, declaração de guerra em 42, formação da FEB um ano depois, em 43, e aí eles só entram na guerra em 44. Praticamente a guerra já estava definida ali, em vantagem para os aliados. Aquele grupo liderado por Estados Unidos e União Soviética, certo? Entra ali em 44, e sim, temos grandes momentos da FEB durante a Segunda Guerra Mundial, ok? Então anote aí FEB também. Só que aí tem o seguinte, né? Sabemos que a participação do Brasil na guerra, né, a forma como a mesma se desenvolveu, contribuiu para o fim do Estado Novo. Peraí, como? Os brasileiros não estavam orgulhosos? Estavam orgulhosos, só que internamente, olha, volta aqui, internamente você tinha uma ditadura. O cara vem com, galera, tudo bem. Ele cada vez mais colocava urgente na cabeça de todos, empresários, enfim, que era urgente a gente depender menos de um único produto, que era o café. Era necessário industrializar o Brasil, cada vez menos depender de produtos estrangeiros, industrializados estrangeiros, tecnologia estrangeira. Vamos forrar aqui a mesa, tal, certo? Indústria de base, Companhia Siderúrgica Nacional, hidrelétricas, lembra? O Conselho Nacional do Petróleo, sendo que nós vamos endossar ainda mais o petróleo aqui no Brasil com a criação da Petrobras em 53, no momento em que Vargas retorna ao cenário político como presidente, dessa vez eleito pelo voto, né, pelo voto direto. Só que internamente no Estado Novo, o cara chegou a partir de um golpe, o plano Cohen, forjado, inclusive com a participação das Forças Armadas. Internamente uma ditadura. Você envia a força expedicionária brasileira para lutar ao lado dos aliados. Democracia. Olha a contradição. O cara é ditador. Internamente ditador. Envia-o para lutar ao lado da democracia. E aí, peraí. Então os soldados voltam, os pracinhas retornam. Peraí, tem alguma falta de lógica aqui. Algo de errado, está muito errado. Aí começa a pressão, né? De vários pontos. Inclusive, claro, obviamente, as Forças Armadas. Vargas está chegando ao seu fim. Finalzinho de 45 ali, certo? Vamos lá? Passando aqui. Aqui, ó. Aqui é uma tabelinha para vocês. Início da Segunda Guerra Mundial em 39, 42, ataques alemães aos navios mercantes brasileiros. Tá aqui o 2. O 3, ó, Brasil rompe relações diplomáticas com a Alemanha, em 42. Ainda em 42, Brasil declara guerra à Itália e à Alemanha. Em 43, criação da FEB. 45, pracinhas lutam na Itália, tem que colocar o 42 que são enviados. Maio, rendição alemã e fim da guerra. Só que a rendição alemã, estou colocando aqui lá para maio, em agosto você tem a rendição do Japão. Então você tem dois finais de Segunda Guerra Mundial. Um no Ocidente, com a rendição da Alemanha, e um outro no Oriente, com a rendição do Japão. Certo? Passando. Manifesto, vão ter vários manifestos. O Manifesto dos Mineiros foi uma carta aberta, publicada, também já vinha em concurso, viu? Anote aí. Qual banca? A maioria também já explorou isso aqui, viu? Foi uma carta aberta publicada em 24 de outubro de 1943, no aniversário da vitória da Revolução de 30, por importantes nomes da intelectualidade liberal, advogados e juristas do estado de Minas Gerais. Olha só, em defesa da redemocratização. Então você, professor, essa palavra redemocratização não é mais adequada para o fim da ditadura civil-militar, ali pós-65? Também, nós tivemos duas ditaduras, pai. Uma de 37 a 45
Então, pós o Estado Novo, você tem um período de redemocratização, um retorno ao Estado de Direito. A mesma coisa lá, 85, entendeu? 2 períodos de redemocratização. Vamos lá. E do fim do Estado Novo, regime ditatorial comandado por Getúlio Vargas. Então, foi um grupo de, intelectualidade, personalidades lá de Minas Gerais. Como, por exemplo, olha o exemplo aqui, uma personalidade, Afonso Arinos. Já ouviram falar? Afonso Arinos? Pois é. O cara, ele veio com um projeto, contra, a autoria dele, o projeto, claro, obviamente, né, a autoria de um projeto contra a discriminação racial. Afonso Arinos, conhecidíssimo. E se fundamentava em quê? Esse manifesto dos mineiros. Fundamentava-se na tradição histórica mineira e defendia uma democracia de cunho social e não apenas político. Pois é. Ou seja, Vargas, deu para você, meu caba, vai embora. Então o Manifesto dos Mineiros também endossa essa pressão que Vargas vai enfrentar ali no ano de 45. Ele já pega ali no ano de 43, por ali. Na década de 40 ele já começa sofrendo as pressões e vai resistindo. Então, durante o Estado Novo ele já sofre pressões ali. Você teve a questão, o movimento integralista, você vai ter pressão da intelectualidade para cima de Vargas. A pressão das Forças Armadas, principalmente no contexto da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá? E aqui, o que é que eu tenho mais? Mas todo mundo contra Vargas? Não, você tinha isso aí. O queremismo. O queremismo foi um movimento político surgido em maio de 45, com o objetivo de defender a permanência de Getúlio Vargas na presidência da República. A expressão se originou do slogan utilizado pelo movimento Queremos Getúlio. Significava o adiamento das eleições presidenciais, que estavam próximos ali, com o lançamento da candidatura de Vargas e com a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Então aqui, chegou aqui, era maio, chegou aqui no final de 1945, Vargas tentou substituir o chefe de polícia do Distrito Federal, eu estou falando do Rio de Janeiro, colocando seu irmão Benjamin Vargas. Olha o que o cara fez. Peraí. Eu não quero sair. Vou fazer uma jogada aqui. Vou trocar ali o chefe da Polícia do Distrito Federal. Vou colocar meu irmão Benjamin Vargas. E a galera interpretou como isso aí? O cara quer se manter no poder. O cara vai se manter no poder. Aí chegou o ministro da Guerra, General Góes Monteiro Vargas. Tudo bem, você tem a pressão popular aí, querendo manter você, mas já deu, pai. Já deu, você colocou uma ditadura aqui, já deu. Você é deposto agora, viu? Depois Vargas. Vargas foi deposto. Chega as Forças Armadas e imponha. Saia. Acabou. Já deu. Então Vargas é deposto no final de 45. Veio sim com determinadas articulações. Essa de trocar o chefe da Polícia do Distrito Federal e colocar seu irmão, Benjamin Vargas, foi uma articulação para se manter no poder. Foi. Aí chega o nosso querido, falei o nome agora do cara, Góes Monteiro, ministro da Guerra, e diz, fora Vargas, anota aí, certo? E peraí, quem vai assumir? José Linhares assume, Vargas é deposto, e assume interinamente, José Linhares, que era ministro ali, do STF, presidente do STF, o José Linhares, certo? O alto escalão do Exército já não aguentava mais Vargas, certo? E quem representou esse alto escalão foi o Góes Monteiro, que chega para Vargas e diz, acabou. Ainda Vargas tentou articulação ali, uma observação, não foi só mudar a chefia da Polícia do Distrito Federal, ele liberta presos. Ixi, esse presos aqui foi osso, viu? Liberta presos políticos. Liberta presos políticos. Então ele tentou ali, se eu flexibilizar o negócio aqui, certo? Ele dá liberdade de criação a novos partidos políticos, e vão surgir novos partidos políticos. Você vai ter o DN, vai ter o PSD, vai ter o PTB e tal. Ele tentou, mas não deu certo, viu? O queremismo também já foi cobrado. Tem a ver com
a continuidade de Vargas no poder. Partidos políticos, falei para vocês também. Você vê que é muita coisa, viu? Foi na conjuntura final do Estado Novo que foram criados os principais partidos políticos brasileiros, atuantes da década de 40 a de 60. A União Democrática Nacional, conservadora, certo? O Partido Social Democrático, o PSD, que eu citei para vocês, um pouquinho inclinada para Vargas, e essa aqui, Partido Trabalhista Brasileiro, super inclinada para Vargas, inclinado para Vargas. A lei eleitoral de maio de 45, elaborada sob a supervisão do ministro da Justiça Agamenon Magalhães, determinou a constituição de partidos de caráter nacional. Novamente, caráter nacional, não só regional, o que rompia com a tradição regionalista da política partidária brasileira. Aqui, esse tom regionalista era típico lá da Primeira República. Quando você pega aqui, ó, anota aí, UDN, você tem aqui o UDN, União Democrática Nacional, que vai ser muito lembrada por Carlos Lacerda. Vamos falar muito sobre Carlos Lacerda na segunda passagem de Vargas na presidência do Brasil, né? Aqui você tem setores das oligarquias que já não aguentavam mais Vargas, né? Setores que, quando Vargas chegou ao poder, ele desalojou essa galera. Olha, vocês agora ficam aí na periferia, certo? Qualquer coisa eu lembro de vocês. Quando essa galera viu que ele foi deposto, perdeu o poder, pronto. Nunca mais esse cara vai voltar. E ele voltou, certo? Não tiveram poder para impedir que ele voltasse. Então o DN era a resistência, era o que muitos chamam de a direita naquele período, né? Partido Social Democrático, PSD, aqui você tem, desculpa, garganta, o comando de interventores estaduais, aqui você tem sob o comando dos interventores estaduais que foram nomeados por Vargas. E aqui, claro, o PTB, que você já sabe que era totalmente inclinado para Vargas, ok? Então anote aí que no final do governo Vargas você já tem a permissão do retorno, da criação dos partidos políticos que ele havia extinto. Vamos lá. Sim, Vargas. Vargas a gente lembra aí dos direitos trabalhistas, civis, os direitos políticos, sociais. Um balanço do período de 30 a 45. Indica que vivemos uma cidadania regulada. Olha que expressão massa aí. Regulada, vigiada, eu colocaria vigiada, com os direitos sociais, adiantando-se aos direitos civis. Então, primeiro, direitos sociais, civis e políticos, como se for uma concessão do poder centrado na figura de Getúlio Vargas, pautado pela ordem positivista e a subordinação do poder central. Então, você tem uma cidadania regulada, vigiada. Eu lembro muito de Michel Foucault. E aí não vou me aprofundar muito nisso, não, mas tem alguns que devem conhecer esse filósofo, né? Infelizmente faleceu na década de 80. Então, vamos lá. Quando eu falo de direitos civis, eu lembro de quê, professor? A garantia da integridade física e mental, direitos civis. Integridade física e mental, direitos civis. A vida, né? Garantir a vida, segurança, proteção contra a discriminação por motivos tais como sexo, origem nacional, ele nasceu no Nordeste e tal. Vem essa, né? Tem preconceito com relação a isso, cor, religião ou deficiência. Direitos individuais, também entro aqui, você tem também, meu Deus, liberdade de pensamento também, né? Professor, direitos políticos. Então, você colocou aí direitos civis, né? Um rol interessante, né? Você tem aí garantia de integridade física e mental, direitos individuais, direitos políticos, atuação na cidadania. Você participar do processo eleitoral, né? Então, você coloca aí, tem direitos... garganta... Direitos políticos, você coloca a atuação do cidadão na vida pública. Na vida pública de determinado país, né? Você participar das eleições, você exercer a cidadania plena, papai. Direitos políticos aí, coloque aí a atuação do cidadão na vida pública,
no caso aqui do Brasil. E quando você pega aí direitos sociais, isso aqui tá fácil. Você pega o artigo 6º da Constituição. Educação, saúde, direito à educação, saúde, alimentação, moradia, transporte, lazer, proteção à maternidade e à infância. Então, direitos sociais se antecipando a direitos civis e políticos. Ok? Pronto. Mas o maior destaque que as bancas sempre olhou Vargas, e a gente lembra de direitos trabalhistas, destaque na era Vargas, né? Não é à toa que tem aquele apelido pai dos pobres. E também por outro lado, você tinha o epíteto de mãe dos ricos. Ele segurava de um lado o peleguismo, né? Aquele sindicato atrelado ali ao Estado, controlado pelo governo, chamado de peleguismo, esse movimento de peleguismo, controlava ali qualquer intuito de greve e auxiliava, por outro lado, dessa forma, a burguesia. Pai dos pobres, mãe dos ricos. Ok? Vamos lá, vamos seguir. Temos alguma coisa a mais? O populismo. Na figura de Getúlio Vargas, e principalmente durante o Estado Novo, percebe-se características ligadas ao populismo. Getúlio Vargas foi um político muito carismático e esteve em contato direto com as massas trabalhadoras. Então, apoio das massas trabalhadoras, né? Você tem o apoio das massas trabalhadoras que, em troca, foram beneficiadas. Eu apoio o Vargas de um lado e serão beneficiadas, entre aspas, por outro. Elas se achavam beneficiadas, né? Coisa que elas não tinham em outros períodos. Então, se dizia grande realizador, vinha com algumas obras de impacto para muitos, coisa que eles não viam em épocas anteriores, e se endossava cada vez mais a imagem dele como pai dos pobres, o realizador, o líder máximo da nação brasileira. Né? Anota aí, populismo, que até hoje é utilizado, né? Até hoje é utilizado aí de maneira deturpada aí por figuras que já apareceram na história do Brasil. Então, populismo também já foi cobrado, ok? Vamos lá? Vamos passar. E lembrou de Era Vargas, antes das questões. Lembrou de Era Vargas, temos que lembrar de alguns pontos aí, como é? Lembrou de Era Vargas, lembrou de... substituição de importações, a dependência cada vez menor de industrializados, de tecnologia europeia, estadunidense, a Constituição de 34 foram duas e de 37. Uma democrática, e a outra polaca, ditatorial, baseada ali na Constituição semifascista da Polônia. Revolução Constitucionalista de 32, São Paulo contra o governo federal, exigindo que tivéssemos uma Constituição, porque ele ali deixou de lado, acabou com a Constituição de 1891, a criação de empresas estatais, esses movimentos aqui, um de tendência fascista e outro comunista, que é a Ação Integralista Brasileira e a Aliança Nacional Libertadora. Então, essa daqui, tendência fascista, e essa de tendência comunista. A CLT, na época do Estado Novo, Consolidação das Leis do Trabalho, e o Departamento de Imprensa e Propaganda, citei nesse bloco para vocês. A intentona comunista, lá em 35, foi utilizada como palco para Vargas se manter no poder. A utilização do rádio para a autopropaganda, o Estado Novo, ditadura, a participação na Segunda Guerra Mundial com a FEB, acelerou o desgaste de Vargas, do governo Vargas. Aí Vargas se deu mal aí, viu? E até a deposição pelas Forças Armadas, deposição de Vargas pelas Forças Armadas. Dito isso, depois disso tudo, umas questões, vamos lá? Primeira questão. A complexidade, 6 fases da República Brasileira, segundo os principais historiadores da história do Brasil. Quarta República Brasileira, República Nova e República de 46. Referência ao período da história do Brasil que tem início com o fim do governo provisório de José Linhares. Você lembra de José Linhares? O presidente do STF, após a deposição de Vargas, ele assume. E, por sua vez, teve início após a renúncia forçada de Vargas. Forçada, né? O pessoal colocou aí.
forçada. Pondo fim ao Estado Novo, neste período da história brasileira, a Petrobras, sob o governo Vargas, é fundada e a capital é transferida do Rio de Janeiro para a cidade planejada de Brasília. Então você vai lembrar o seguinte, coloquei. Quando você pensa a Quarta República Brasileira, o que mais chama a atenção na Quarta República Brasileira é muito cobrada, você vai lembrar o seguinte, você lembra de Dutra, você lembra de Getúlio Vargas, os presidentes. Você lembra de JK, óbvio, Jânio Quadros e João Goulart. Os que mais são cobrados? Vargas. Você lembra de Vargas? Já adiantando, você lembra de Vargas? O suicídio dele, a criação da Petrobras. O nacional desenvolvimentismo, que faz parte da era Vargas e também desse segundo momento. Você tem 2 pontos aí. O nacionalismo dele e também a aproximação com setores mais liberais. Ele tenta ali, mas é muito complicado. Você tem o crime da Rua Toneleiros, chama a atenção, já caiu em provas também, chama a atenção, né? O crime da Rua Toneleiros. Quando você pensa ali, JK, o plano de metas, a transferência, Brasília, multinacionais. Jânio Quadros passou 7 meses no poder, o Jânio Quadros condecorou Che Guevara, lembra? Aí depois ele renuncia, achando que o povo e as ruas, o Congresso não ia aceitar sua renúncia, e aceitou. E finalmente, o último presidente da história do Brasil, antes do golpe militar, que foi João Goulart. O Dutra, por que você não falou? O Dutra não chama tanto atenção assim. Você tem um plano econômico, o Plano Salto, que nós vamos citar aqui, daqui a pouco. Foi o primeiro presidente do Brasil que fez uma visita oficial aos Estados Unidos. Você lembra da Constituição de 46, que nós vamos citar também. São pontos que você já anotou aí, anote que bancas gostam muito de cobrar esses pontos, ok? Vamos lá? Então, o que é que eu posso falar aqui de República Democrática Liberal? O que é que eu posso colocar aqui, gente? Fundada aqui, olha, populismo. Então, muitos vão lembrar aqui de populismo. Dizem que foram os herdeiros, os presidentes dessa época, tirando ali Dutra, né, eram herdeiros da política varguista. Né? O populismo vai se apoiar ali numa imagem carismática. Né? Então, pensou populismo carismático, vai pensar numa imagem carismática. Né? Determinado político e em seus atos populares. Né? Como é que ele vai lidar com a população? Né? Então, o populismo, necessariamente, tem ali o seu viés carismático. Eu lembro de Max Weber, né? Líder carismático. Vamos lá. Governo Dutra. Bem, governo Dutra, galera. Aí você tem que lembrar, né? Tem que lembrar do cabo, tem que lembrar. Dutra assumiu o governo em 31 de janeiro de 46, juntamente com a abertura dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, em clima da mais ampla liberdade. O Pacto Constitucional surgiu do entendimento dos grandes partidos do centro liberal, o PSD e principalmente a UDN, embora ali tivessem assento atuantes bancadas de esquerda como as do Partido Comunista do Brasil, o PCB e PTB. Ele venceu as eleições ali com um pouco mais de 55%. Finalmente, eleições, apoiado principalmente ali pelo PSD. Né? O apoio de Vargas apoiou, mas só no final. Ele só vai apoiar só no final, Vargas. Chega, não, vamos apoiar você. Foi aí que praticamente o cara consolidou sua vitória. Vamos lá. Qual foi a primeira grande ação dele? Convocou uma assembleia, cadê? Eu coloquei aqui, não. Aqui. Convocou uma Assembleia Nacional Constituinte. Vai continuar a Constituição de 1937? Jamais. Volta aqui. Jamais. Então você vai lembrar da Constituição, Constituição Federal de 1946. Marca o período de Dutra. Vamos lá. Igualdade de todos perante a lei. Boa. A liberdade de manifestação de pensamento. Olha que lindo, viu? De pensamento. Peraí, frise aqui nesse, viu? Frise nesse, ó. Eu vou ler para vocês, Liberdade de manifestação de pensamento. Ok. Sem censura. Beleza.
A não ser em espetáculos e diversões públicas. Entendi. Essa liberdade aqui, né? Ok, vamos lá. A inviolabilidade do sigilo de correspondência. A liberdade de consciência, de crença e de exercício de cultos. A inviolabilidade da casa como asilo do indivíduo. A prisão só em flagrante delito ou por ordem escrita de autoridade competente e a garantia ampla de defesa do acusado. Extinção da pena de morte. Continue. Separação dos três poderes. Controle de constitucionalidade abstrato. Olha, segura aí, papai, segura aí. Mas vamos lá. Por que eu chamo a atenção no segundo ponto? A Constituição de 46 era avançada? Era. Para a época, era. Só que ela foi... Vamos lá. Foi avançada para a época. Tem um destaque ali, porque você tem um avanço democrático, liberdades individuais. Só que a carta seguinte, a Carta de 67, a Constituição de 67, representou um retrocesso. Aqui foi um avanço. Se você comparar com as constituições anteriores, foi um avanço significativo. Vinha de 67 e retrocesso. Só que tem um porém. O Partido Comunista foi perseguido, foi colocado na ilegalidade. Porque o governo Dutra foi marcado pela grande aproximação com os Estados Unidos. E lembrando que aqui em 46, no período Dutra, você estava em plena Guerra Fria. Aí você já associa, principalmente a Quarta e a Quinta República ao contexto da Guerra Fria. Lembre disso. Aquele embate entre Estados Unidos e União Soviética, a bipolaridade. Lembra? Então, cada vez mais o Brasil, já que se aproxima dos Estados Unidos, então tudo que tiver ligação com o comunismo aqui vai sofrer. E sofreu de fato. Ok? Então, o Partido Comunista, coloque aí, o Partido Comunista, devido à aproximação do Brasil com os Estados Unidos, Partido Comunista, na ilegalidade. Ilegalidade. Certo? Vamos passar. Alinhamento com os Estados Unidos. Como eu falei para você tem aí Truman, o 33º presidente dos Estados Unidos, junto com Dutra. Dutra aqui é o primeiro, claro. E aqui é Roosevelt o quê? Truman. O governo Dutra também foi marcado pelo alinhamento com os Estados Unidos durante o período da Guerra Fria, que foi do final da Segunda Guerra até 1991, com o fim da União Soviética. Esse alinhamento significou a adoção de medidas econômicas e políticas liberais e o rompimento com a União Soviética. Pois é. Então, o posicionamento do governo, os posicionamentos, vou colocar aqui, né? Os posicionamentos do governo desagradaram muito a classe popular. Então, olha, não foi popular. Não foi um governo popular. Não foi um governo popular. Nem os trabalhadores gostaram. Os trabalhadores eram contra, foram perseguidos. Greves foram proibidas. O povo não gostava, os trabalhadores. Então você vai ter inúmeras manifestações. Manifestações nesse período aqui. E claro, o governo vai chegar de forma implacável para acabar com isso. Greves, pedido de renúncia do governo. Então ele vai criar limitações. Vai chegar Dutra aqui, frente a esse contexto aqui, e diz, espera aí, vocês estão contra? O que vocês estão contra? Eu vou criar aqui, ele cria um direito de greve. Não é qualquer coisa que pode entrar em greve, não, é direito de greve. Vou limitar o direito de greve. Ou seja, as greves eram tidas como um antidireito. Você leu comigo alguns dispositivos da Constituição de 46, um pequeno resumo? Pois é. Aí ele vem aqui, o povo aqui contrário, trabalhadores, greves nas fábricas e tal. Peraí, vou criar um direito aqui de greve, não é assim não. Então, ele enxergava, um período que enxergava o movimento grevista como um antidireito. Vocês estão deturpando aqui o sistema democrático. Acabou. Assim.
Imagine como era na época, viu? Então, foi nessa época aí, inclusive, que o Brasil ele se aproxima ainda mais de alianças na América Latina. Né? Vai criar, pronto, é nessa época que você vai ter a criação da Organização dos Estados Americanos, ou seja, a Organização dos Estados Americanos, ali em 1948. Aqui você já começa a falar, ó, para o futuro você vai ter o Mercosul, né? O futuro ali para o Mercosul. Então, um problema aqui não era popular, o governo Dutra, problemas com os trabalhadores, manifestações ali grevistas que chateavam o governo, não deixava a burguesia de bem com o governo vai lá e peraí, limita o direito de greve, começa a perseguir os trabalhadores, mas você também, isso, você tem que fazer uma ligação aí com esse alinhamento com os Estados Unidos. Né? Vamos lá, vamos passar aqui. Plano SALT, isso aqui chama a atenção, sim, do governo Dutra, Plano SALT. Quando você lembra de planos econômicos, os mais destacados aí, Plano SALT, fala aqui, ó, saúde, alimentação, transporte e energia. O pessoal achava que o E era de educação, mas não é energia mesmo. A preocupação com a educação não era forte da galera, não. Não era forte da galera, não, certo? Você tem aí vagas. Geralmente as bancas não lembram, mas o intuito dessa política nacional desenvolvimentista é lembrado pelas bancas. Quando você pensa JK, você pensa o plano de metas, os 50 anos em 5. Chama a atenção. E em João Goulart também, o plano trienal. João Goulart é lembrado. Eu acredito que o plano de metas de todos que eu citei para vocês é o mais lembrado em concurso público. Plano de metas. Vamos lá? Plano SALT. Saúde, alimentação, transporte e energia. Foi um plano econômico lançado pelo governo brasileiro de Eurico Gaspar Dutra. O objetivo do plano era estimular e melhorar o desenvolvimento de setores da saúde, alimentação, transporte e energia por todo o Brasil. Assim ajudando e melhorando as condições de vida da população brasileira. Agora, de onde vinha esse recurso? O Brasil tinha tanto dinheiro assim? Não. Esses recursos para estimular o Plano SALT vinham exatamente, empréstimos. De qual nação? De qual nação? Estados Unidos. Estados Unidos. Né? Só dos Estados Unidos? Não. Você tinha também da Receita, recursos da Receita Federal. Da Receita Federal. Só que ele foi abandonado porque não conseguiu alcançar os principais objetivos. Ele tinha como ideia aumentar as tropas marítimas e aéreas, para você ter uma ideia. Não conseguiu. Né? Você pode colocar aqui, por exemplo, um pouco que ele conseguiu. Ele conseguiu aqui, colocou outra cor. Então, não foi um plano que fazia brilhar os olhos, que fez brilhar os olhos da história nacional. Não foi brilhante, não conseguiu alcançar seus objetivos. Então, a gente já... Hospital, você teve a criação de um hospital dos servidores do estado do Rio, servidores lá no Rio, lembram muito disso. A conclusão, você tem a conclusão da rodovia Rio-Bahia, Rio-Bahia. Você tem a rodovia Presidente Dutra. Isso aí, todo mundo já ouviu falar, né? Rodovia Presidente Dutra. Rodovia Presidente Dutra. Tá meio ladeira do pelo. E eu vou. E levo. A construção. Você tem a construção. Vai anotando aí. Construção da usina. Hidrelétrica. Construção da usina hidrelétrica de Paulo Afonso.
Paulo Afonso, certo? Então, é um plano de destaque para concurso público. Já perguntou quais eram os objetivos, em quais áreas. Aí você já tem aqui saúde, alimentação, transporte e energia. Acabou perguntando certo? Não deu certo. Foi abandonado ali no início da década de 50. Ou você pode colocar assim, foi abandonado esse plano no início do governo Vargas, ali que vai de 51 a 54. O que ele previa também? Ele previa projetos para desenvolver a região amazônica e combater a seca no Nordeste. Tinha isso. E quando eu lembro da indústria da seca, eu lembro muito desse plano, né? Então, você vai ter ali. Esse combate também vai ser endossado no governo JK. Né? Você tem a criação. Eu não vou citar agora, né? Não vou citar agora, mas quando a gente falar em JK mais à frente. Mas ele pretendia, sim, uma ajuda diferenciada à Amazônia e também ao combate à seca no Nordeste. Deu certo? Não deu certo. Como você falou, professor, foi abandonado. Anotei. Beleza? Vamos lá, vamos seguir. Foi abandonado. Você não deu certo. Você foi abandonado. Então vai embora, garoto. Vamos lá, galera. Governo Vargas, de 51 a 5. Dá pra ver essa imagem, hein? Dá pra ver essa imagem? Minha imagem tá atrapalhando. Pronto, aí, ó. Ele mostrando ali a mão, petróleo, tal. No campo político, uma nova ideologia empolgou amplos setores da classe média, militares, estudantes profissionais liberais, intelectuais, operários. O nacionalismo. O nacionalismo, cuja expressão mais significativa foi a campanha O Petróleo é Nosso, da qual surgiram a lei do monopólio estatal, da prospecção e do refino do petróleo. Você imagine como ficava a cabeça dos empresários estadunidenses que queriam explorar o petróleo aqui, com uma lei dessa. E a criação do petróleo brasileiro, da Petrobras, em outubro de 53. Olha, lutou para isso aí se fazer valer. Mas vamos lá. Quando você lembra de Vargas, você precisa lembrar do Nacional Desenvolve, o PSD. Lembra do partido PSD? Até chegou a se aliar com a UDN. Não durou muito tempo, não. Anota isso aí. Deixa eu até anotar. Olha. Fez acordos ali inicialmente com a UDN, mas não durou muito tempo. Vou colocar um asteriscozinho aqui. Não durou muito tempo. Só que ele se candidatou por qual partido? Nenhum dos dois. Ele recebeu apoio desses dois no início, mas depois a UDN se abandonou ali. Foi ser, de fato, oposição. Ele se candidatou pelo PTB. Na campanha, eu acredito que Vargas, na campanha, Dutra chegou a 55%, não foi? Um pouco mais, 55% e alguma coisa. Vargas chegou a 48%. Nos braços do povo, Nos braços. Claro que muitos críticos queriam evitar que ele se candidatasse. Ele já foi ditador, tal, não podia ter direitos e tal. Mas ganhou. Certo? Ganhou. A democracia prevaleceu. E claro que ele defendeu o quê? Olha, enquanto presidente, continuarei a priorizar a industrialização. Ou seja, o governo Vargas será marcado por... Vá anotando aí, governo marcado por tensões. Eu vou colocar aqui, governo marcado por muita tensão política e social. Anota aí. Ele tem, então, se eu coloquei aqui uma tendência, ele tem uma tendência aqui que era o nacional desenvolvimentismo. Não é? Pois é, vai ficar marcado aqui. Inclusive, esse nacional desenvolvimentismo também pode ser atrelado a JK. Então, você tinha duas tendências. Deixa eu ver se eu coloquei aqui do outro lado. Pronto, vou colocar desse lado aqui. Você tinha duas tendências com relação ao governo Vargas. Duas tendências, olha lá. Aqui, ó, duas tendências. Galera,
Duas tendências. Vai anotando aí, ó. Duas tendências no governo Vargas. É muita coisa, né? Mal você saiu da era Vargas, já tem que falar do cara de novo. Quais eram as duas tendências após o cara assumir a presidência do Brasil? Duas. Ei, garganta. Você tinha uma tendência nacionalista. E você tinha outra chamada de liberal. Ele tinha que navegar, transitar pelas duas. Agradar gregos e troianos. Aí você já sabe no que deu, né? Então você tem aqui, ó, nacionalistas. Deixa eu colocar de outra cor aqui. Nacionalista, você tem aqui, ó, empresas... Olha. Peraí, se é nacionalista... Vargas, se você é nacionalista, tem que apoiar aqui, ó, a criação de empresas estatais. Apoiou? Apoiou. Mas só empresas estatais? Não dava. Vargas, se você vai criar empresas estatais, manter empresas estatais, você tem que, ó, estimular isso aqui, ó, intervenção do Estado. Intervenção do Estado na economia. Ih, rapaz, economia. O contexto é diferente. O contexto de Vargas durante o Estado Novo é os anos 30, início da década de 40 é agora você está em plena Guerra Fria, a coisa mudou. Quando você vem aqui para a tendência liberal, o que é que você tem aqui? Olha, vamos endossar o desenvolvimento do país a partir do capital estrangeiro. A partir do capital estrangeiro. E a intervenção do Estado? Intervenção, olha, limitada. Certo? Então, olha o que você tem aqui. Olha o viés. Mão dupla. Você tem um nacionalista, endossar a criação de empresas estatais, manter de pé ali as empresas estatais, nacionalismo, intervenção do Estado na economia. Pronto, acabou. É só isso, Vargas. Vargas, não dá para ficar só nessa. Se bem que a minha tendência é maior para esse lado. Eu tenho que vir para a tendência liberal também. Eu tenho que permitir multinacionais aqui. Precisa de empréstimos também, principalmente dos Estados Unidos. Mas ele vai fazer uma coisinha que vai afastar os Estados Unidos. Intervenção do Estado na economia de forma limitada. Deixa a economia conduzir, se autoconduzir. Certo? Deixa comigo. Olha o que aconteceu na crise de 29. Mas vamos lá. Essas duas tendências aqui vão brilhar, ok? A empresa, aí eu estou falando aqui, da Petrobras. A empresa foi instituída pela Lei número 2004, sancionada pelo então presidente Getúlio Vargas, em 3 de outubro de 53. Um ano antes do suicídio do cara. Um ano antes. A lei dispunha sobre a política nacional de petróleo, definindo as atribuições do Congresso Nacional, estabelecendo o monopólio, estabelecendo o monopólio estatal do petróleo e a criação da Petrobras. Estabelecendo o monopólio estatal do petróleo. Anote isso aí. Se você for pensar a criação da Petrobras, Dutra no governo dele, ele enviou para o Congresso um projeto, vou chamar de anteprojeto, do Estatuto do Petróleo. Se esse estatuto aí fosse aprovado, o que ia permitir? Ele ia permitir mais a participação da iniciativa privada na indústria de combustível. Faz sentido, não faz? O cara se aproximou muito dos Estados Unidos, era liberal, permitia muita importação. Pode importar, prejudicou um pouco a economia brasileira, muito a economia brasileira. Em diversos aspectos. Ele não estimulou como deveria estimular a indústria brasileira, né? Abriu muitas portas para as importações. Ficou legal, né? Ficou legal. Então ele veio com esse anteprojeto de Estatuto do Petróleo que permitia e muito a iniciativa privada quanto à exploração do petróleo brasileiro. Aí vem Vargas e diz diferente, né? Vem Vargas aí, fala, as operações de exploração as operações de exploração e produção de petróleo e outras atividades ligadas ao setor de petróleo, gás natural e derivados, à exceção
da distribuição atacadista, da revenda no varejo, pelos portos de abastecimento, foram conduzidos pela Petrobras. Olha, quando você pega aqui o estabelecimento aqui do monopólio estatal do petróleo, então quem vai conduzir, como diz aqui, cadê? Definição de como será explorado, é o Estado que vai conduzir isso. Isso aí fica até 97, ali 97 período FHC, quando começa uma onda de privatizações, de mudanças em regulamentos, enfim, então isso muda, né? Esse estabelecimento aqui do monopólio vai perdendo a sua capacidade original ali durante a ditadura militar, chega no período FHC, praticamente ninguém pensa mais nisso, né? De forma efetiva, já começa uma flexibilidade. Então, quando você pensa Petrobras, lá no seu início, na década de 50, durante um certo tempo, as operações de exploração e produção de petróleo, aí você envolve ali, claro, setores ligados ao petróleo, o gás natural ligado, né? E derivados, né? A exceção ali da distribuição, no sentido atacadista, varejo, enfim, foram conduzidos pela Petrobras. Ali, da sua criação até 97, que é o período FHC, em que depois, ali quando chega a 97, a empresa tornou ali se tornou líder na comercialização de derivados no país. Então, nesse período, quando foi criada, no período de quando ela foi criada até 97, ela se tornou líder na comercialização de derivados de petróleo no país, né? Nesse período ali, de quando foi criada, 53, um ano depois, 54, começou de forma mais efetiva, até 97, então você tem essa liderança da Petrobras na comercialização de derivados do petróleo, certo? Deixa isso aí anotado. É muita coisa, né? Não é muita coisa? Muita coisa, viu? Então, anote aí, a gente já começa a Quarta República Brasileira falando